E aí, beleza? Se você está entrando nesse vídeo e não assistiu a primeira parte, eu reforço a importância de você voltar. Eu vou deixar aqui o link para facilitar. Você clica, assiste a primeira parte, porque é toda uma cronologia técnica de marketing que, se você não seguir, nem vale muito a pena você assistir essa segunda parte. Estou sendo bem sincero, porque é como você começar a ler um livro a partir da metade. Não faz nenhum sentido. Você vai perder uma parte muito importante da história. Se você vem do outro vídeo, então é só seguir em frente aí e vamos que vamos junto até o final, que você vai ver como foi importante o domínio técnico e tudo aquilo que eu experimentei e incorporei na minha fotografia vindo do meu tempo do analógico. Isso é fundamental e eu vou passar isso para você. Então vamos que é nóis. Olha, se você chegou até aqui, é porque você gosta mesmo de fotografia, sabe? Porque é um raciocínio que vai tendo uma lógica sequencial e também você vê o resultado de uma formação que eu dou para uma pessoa que gosta de fotografia, que tem uma câmera. Então isso, na verdade, tem muito a ver com a sua própria história, que está vendo esse vídeo aqui que eu preparei com muito carinho. Os meus vídeos são muito longos. E exatamente por serem longos é que são completos. Você não tem que pagar nada. Olha, então aqui, antes de eu entrar na parte prática, que vai ser logo a seguir, eu quero só mostrar para você essa dificuldade que ele tinha. Então eu separei aqui, olha, no filtro, só para você ver. O equipamento que eu tinha era essa câmera com 8,2 megapixels, a lente 1855 3556, e eu lembrei que eu tinha também, já nessa época, essa 100-300 f4.556 USM, que é uma lente que eu adoro essa lente, e que eu mostrei para ele que para gastronomia eu conseguia usar. E que isso cria um efeito, principalmente no fundo, maravilhoso. Então, não tem lente escura, né? O que tem é cérebro escuro, sabe? E daí, começa a colocar a culpa na lente. Então, a câmera que ele apresentou tinha 14 megapixels, fazia vídeo 1080 em 24p, e foi lançada em 2010 e até 2013. E a minha é de 2004, 6 anos mais velha, que é essa aqui, a D3100, beleza? Aí, deixa eu voltar aqui, tirar isso e colocar a sequência. Então, isto aqui foi feito em 1600 ISO. Essa foi a situação da vela que eu já falei. Esse foi o resultado. E aí você vê que tem esse desfoque, tá vendo? E aqui, não sei se você reparou, eu tenho dois filtros close-up, porque ele estava querendo fazer macro e queria comprar uma lente macro. Eu falei, você não precisa. Então ele deixou de olhar para o meu equipamento e começou a olhar para o meu equipamento cerebral. E aqui tem uma vela. Entendeu? E essa vela, lembra que, está lá nos entre 1000 e 2500 Kelvin. Isso aqui teria que ficar muito vermelho. Mas não, a vela está branquinha e foi o resultado que eu mostrei. E aqui também tem esse desfoque, que é aquela técnica analógica, né, de que eu já falei agora, sabe? De você assoprar, né, de você fazer na lente e passar um guardanapo no meio rapidinho e clicar. E daí uma das fotos que ele fez nesse momento foi esta aqui, tá vendo? Aí o que eu comecei a fazer? Mostrar para ele como você consegue pintar com cor. E aí eu mostrei para ele essa foto de um detalhe, né, que é quando você entra no restaurante, não tem campainha, tem essa mão
que é muito antiga. Essa é uma casa de pedra. E aí comecei a mostrar que eu pintava da mesma forma que eu corrigia, eu conseguia pintar. Comecei a dar uma formação e mostrei esses tons de amarelo, expliquei para ele sobre cor complementar. Então você vê o amarelo desse lado, o azul do outro, que isso traz um equilíbrio enorme e que esse vermelho que ele está vendo, entendeu? Era uma coisa que você podia corrigir ou não. E aqui esse é um detalhe, depois eu vou mostrar para você o EXIF, né? aquilo, qual foi a configuração. E aí ele tem vinhos, inclusive, os vinhos que estão aqui são vinhos caros pra caramba. E ele tem o vinho, o Paparico, pra você sentir o nível dele. E aqui tem essa, né, a parte do bar, tá vendo que é uma casa de pedra? Aqui tem uma sala de estar. E aí, ele não conseguia fotografar isso porque é tudo muito amarelo, né? Tem aquele tom mais aconchegante. E ele não conseguia ter essa tela. Que ele é um cara, assim, fã do Charlie Chaplin. Então eu pedi para ele congelar, fui lá com o fotômetro, medi a tela e fiz toda a fotometria a partir da luz que eu vi lá na tela, nessa televisão. Ele não acreditou. E o resto eu fui fazendo com preenchimento. Até você nota aqui, tá vendo? Nessa região, o preenchimento, um reflexo do flash portátil, que está aqui atrás, que eu joguei aqui em cima, porque aqui estava um pouco escuro. Entendeu? Eu escondi, né, os flashes, e aí eu corrijo na hora. Eu não fico depois na pós-produção. Entendeu? Então, só estou mostrando o trabalho antes. E aqui a cozinha em panorâmica. Olha que louco. É muito antigo, muito... né, com esse layout mesmo, antigão. E, ao mesmo tempo, uma cozinha, da NASA. Tá vendo? E eu consegui essas duas fotos fazendo panorâmica. Que ele não acreditou, porque é estreita essa cozinha. E ele só tinha conseguido fazer em grande angular. Então, a proporção das coisas ficava alterada. Esse fogão ficava gigante no primeiro plano. E eu mostrei com as linhas retas, tá vendo? E aqui, para você ter uma ideia da condição de luz, né? Você olha, isso aqui está super bem iluminado. Quer ver aqui quanto que é no EXIF? Olha, 16 de diafragma com 4 segundos de exposição. ISO 800. Tá vendo? Então, aqui eu fiz 2 fases. Entendeu? Porque 18 milímetros não pegava isso tudo. Então eu fiz uma fase, uma foto, repeti uma parte, fiz a segunda, uni isso na pós-produção, ficou top. Eu vou ensinar para você como faz. O balanço de brancos personalizado. Viu? Quer ver aqui? Olha, já muda. Aqui meio segundo com 6.3. Esta aqui, 2 segundos e meio com 6.3. E aí eu vou usar esta foto aqui, do detalhe, para que você consiga entender qual era a dificuldade que ele tinha. Então eu vou abrir aqui no Camera Raw e vou mostrar para você. Olha, tudo aquilo que eu mostrei de cores complementares, aquelas 3 rodas, né, aqueles 3 círculos RGB, está aqui. Olha aqui, de um lado amarelo, do outro lado azul. Do outro lado magenta e aqui verde. O que eu fiz aqui? Quis mostrar para ele que a gente consegue fazer com a luz do ambiente, que era exatamente essa luz que tinha. Então, o que acontecia com ele? Como ele colocava no automático, aqui eu vou colocar, olha, automático. Olha o que a câmera faz. Ela jogou aqui um monte de azul, tá vendo? Vou fazer a tecla P, que é o preview. Antes, as shot, né, como eu fotografei, e o automático. Ele falava, não é isso que eu quero, eu estou perdendo as cores. Entendeu o que acontecia? E eu mostrei para ele que isso era possível. Só para você entender exatamente o que é o automático e o que é o balanço de brancos customizado. Tá vendo? 2 segundos e meio, lente 1855, ISO 400, diafragma 6.3. Beleza?
E foi exatamente o que aconteceu aqui. Esse retrato dele como fotógrafo foi feito de propósito. Eu falei, olha, eu vou colocar o transmissor aqui, você usa o filtro close-up, você pode ver que tem aqui um filtro só, e eu vou ensinar para você a iluminação. E eu queria que você notasse aqui a presença da iluminação X, X sobre 2 e X sobre 4. Tá vendo? O que acontece? Desse lado direito, você nota, até no rosto dele, que é onde a luz está mais forte. Esse é o meu X. É a luz que vai atravessar essas iscas de bacalhau, vai atravessar essas folhas e vai dar aquele frescor que eu sempre falo que é a primeira coisa que eu busco. A luz frontal, ela é uma luz completamente estranha, sabe? Principalmente quando você vai fotografar comida e que você tem que evitar as sombras. Essa é a minha luz, ok? O X, X sobre 2, X sobre 4. E a gente vai falar, inclusive, mais para frente, dessa dúvida, né? que é a outra parte desse nosso Bagnola Responde. Então, eu já estou começando a ligar uma coisa com a outra. Mas eu quero que você veja o seguinte, ali do lado esquerdo, eu coloquei um outro X, que faz o recorte do fundo, que é escuro, com a roupa que ele está usando, com a doma, certo? E também faz esse recorte no cabelo. Então, isso é um retrato com uma luz muito certinha, com roupa preta, cabelo preto, contrafundo preto, que é uma coisa que eu quis mostrar para ele, esse lado dele de fotógrafo. O que eu fiz foi enaltecer o fato de ele ser fotógrafo. Olha, para mostrar essa iluminação de uma forma mais alargada aqui nesse enquadramento, eu vou usar a inteligência artificial dessa versão do Photoshop, que está muito legal, para criar aqui um cenário expandido, beleza? Então, eu vou criar aqui uma cópia, vou aqui no crop, vou deixar ela horizontal, aqui, opa, pronto, e vou dar o Enter, beleza. Então, eu vou colocar ela aqui no meio. Mas ficou faltando isso. Então, eu venho na ferramenta Marquee, no M, aqui no atalho M, e coloco aqui. Depois, com o Shift apertado, eu faço a outra do outro lado. Dou sempre um pouco de informação, tá vendo? Para ele. E venho aqui, clico com o mouse do lado direito e uso Generate Fill. E aí escrevo aqui, Complete Missing Background, que significa complete o background ausente, é o que está faltando. Legal? E aí, vamos lá, Generate. E aí, assim, pode ser que não fique legal, porque às vezes fica uma porcaria, mas às vezes fica bom. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou afastar para criar um pouco uma área maior. E eu já deixei pronto aqui, ó, tá? E aí passei o pincel nessa parte aqui, que tinha porta, essas coisas, e dei um tapinha. Então, é para você ter uma visão alargada do que acontecia naquele momento. Então, com essa abrangência aqui, fica mais fácil eu explicar como eu uso a lei do inverso do quadrado da distância associado a esse tipo de iluminação fracionada, x, x sobre 2, x sobre 4. Porque como eu usei duas fontes, quem conhece, né, essa técnica que eu criei para fotografia de gastronomia, não só, mas principalmente para fotografia de gastronomia, pode estranhar. Ok, eu vejo aqui o X
Eu vejo aqui outra fonte que dá essa luz que recorta, né, essa parte esquerda aqui da roupa e do braço dele aqui. Mas cadê o X4? Eu sei que você, nesse momento, deve estar pensando... Caramba, é fácil pro Bagnola isso, mas, meu, pra mim, eu não tô entendendo é porra nenhuma. Calma, 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 calma. O que é a lei do inverso do quadrado da distância? É aí que eu digo que você ter segurança técnica e conhecimento da matemática, você vai se dar super bem. Eu sei que para algumas pessoas, toda essa dinâmica de raciocínio analógico, ela pode ser substituída pelo fotômetro, certo? Que é a coisa mais importante. Mas também isso não prejudica minimamente a tua capacidade de aprender e interpretar algumas regras de iluminação que são fundamentais quando você estiver ali na ripa mesmo, sabe? Você pode juntar as duas coisas. Então, você faz uma fotometria e, a partir daí, tudo que você for mudar, você faz sem precisar usar o fotômetro de novo. É como se você tivesse um marco zero, mas você tivesse na cabeça exatamente uma régua, né? Uma régua mental que facilita muito na hora que você está trabalhando. E isso surpreende muito o cliente, porque ele não está habituado a ver isso. Então eu pego o tripé, mudo de lugar e falo para ele, isso aqui agora vai ficar perfeito. E quando você olha, está perfeito. Então, fica parecendo que o fotógrafo é o gênio da lâmpada, entendeu? Mas, na verdade, isso é só, entendeu, aquilo que eu aprendi a minha vida toda, que é muito diferente daquilo que você desaprende nessa vida toda digital que você vem levando. Então, eu vou falar para você o que é a lei do inverso do quadrado da distância, que todo mundo fala, e algumas pessoas falam com uma coisa, um fotografês, sabe? Uma complicação, exatamente porque vendem cursos, e então te dão a ideia de que isso é muito difícil, mas aqui não tem curso, você sabe? Aqui, o único serviço que eu tenho é a mentoria. E a mentoria é para fazer você chegar no mercado. Então, se você sabe isso que eu vou ensinar, se você vier fazer uma mentoria comigo, cara, a gente já está muito mais avançado, eu não fico perdendo tempo. Nem eu, nem você, a gente já vai para cima. Então, beleza. Então, aqui é o seguinte, eu coloquei essas duas luzes simétricas. As duas estão com a mesma carga, a mesma altura, tá vendo? E num ponto que é a mesma distância a partir desse ponto central, que é para onde elas estão apontadas. Se a gente vê aqui essa guia, tá vendo? As duas estão apontadas para esse ponto central. Beleza. Então, o que acontece? Se eu coloco o fotômetro aqui no meio e faço um disparo, vai ser a somatória das duas. Não é isso que eu quero, entendeu? O que eu quero é medir separadamente. Então, eu vou desligar uma, certo? E vou medir. Aí, chego aqui, disparo e deu, por exemplo, 8. Ok. A outra vai ser medida da mesma forma. Eu disparo e deu 8. Às vezes, existe uma pequena diferença fotométrica, mesmo dentro de equipamentos que vieram assim, você comprou 2 iguais, e às vezes a lâmpada tem uma pequena variação, ou capacitor, então você afina a luz. Assim, é na mosca. Se você for pegar um alvo, imagina que acertou, mas no centro exato do alvo. Então eu já sei que se eu colocar o prato aqui no meio, eu tenho uma luz do lado direito e a luz do lado esquerdo, numa iluminação completamente simétrica, igual, né, do ponto de vista de capacidade de iluminação,
porque eu afinei as duas em 8, beleza? Imagina, em gastronomia eu trabalho com X, que é a primeira medição, aquela que faz o recorte da comida, aquela que é a luz mais alta, né, mais forte. Depois, X sobre 2, e não se preocupa que você vai entender mais para frente, porque eu vou fazer isso e vou mostrar para você com detalhe como eu estou fazendo agora. Aqui é a lei do inverso do quadrado da distância. Por que que eu peguei no tripé, pus num lugar e já sabia que ia dar X sobre 4. Beleza? Então é o seguinte, você aqui está com a mesma distância entre os dois iluminadores. A lei do inverso do quadrado da distância, e eu vou só ficar mesmo até o X sobre 4, que é aquilo que vale para esse vídeo, e se você tiver interesse, depois você entra na internet e pesquisa mais, mas eu vou ficar só o X e o X sobre 4, que foi exatamente aquilo que eu falei aí atrás sobre esse trabalho. E eu coloquei aqui no chão essa régua e vou considerar que isso aqui pode ser ou 1 metro ou 1 passo, não importa, porque o dobro de 1 passo são 2 passos. Então funciona da mesma forma. Como eu acho mais prático do que ficar com uma régua medindo o chão, eu descobri na prática que, se eu uso 1 passo largo, está muito próximo de 1 metro, e mesmo que seja um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, isso não faz diferença porque eu vou acertar no fotômetro, beleza? Então, se eu desligo uma, dá 8, se eu desligo a outra, dá 8 também, individualmente. Então, se eu pego esta tocha aqui e dobro a distância, trago aqui para 2 metros, tá vendo? Agora eu tenho esta com 2 metros e essa com 1 metro a partir desse ponto aqui que a gente marcou, é onde estaria a comida. E isso, na prática, significa que você perde muita luz, né? Porque você afastou. E esse afastamento, do ponto de vista fotométrico, significa que você vai ficar com 1/4, com a 4ª parte dessa luz aqui, que era o X. Por isso que é X sobre 4. Entendeu? Então, isso seria o X sobre 4. E você vai entender, como eu disse, um pouquinho mais para frente, porque eu vou colocar isso, de uma forma muito didática. E eu só estou fazendo isso aqui para mostrar o que eu fiz naquela hora. Então, se eu estava aqui, eu medi e depois o que eu fiz? Eu afastei e coloquei isso aqui com o dobro da distância, e eu já sabia que aqui ia chegar a 4ª parte dessa luz, que é o X, que é a primeira, dividido por 4. Ok? Maravilha? Vamos seguir, não se preocupa que você vai entender. E você só vai conseguir isso na hora, com uma comida que, tem que ser fotografada muito rapidamente, em 15 segundos, né? Sei lá, porque senão a comida morre. Só com o fotômetro você consegue. Não tem, eu desafio qualquer um a fazer isso no TTL, e olha, eu engulo o meu fotômetro. Não tem como. Se você coloca, por exemplo, um difusor na frente, ou se você usa o difusor grande angular do flash, tudo isso vai mudar. Entendeu? Então, na gastronomia, a fotografia raiz é aquela que vai fazer você ter sucesso. Então, beleza. Então, o que eu faço? Voltando aí ao assunto. Eu coloco aqui do lado direito um tripé, por exemplo, com uma softbox. Vamos colocar dessa maneira. E do outro lado eu coloco um flash sem softbox, só com difusor grande angular do flash, porque eu quero uma luz mais distribuída. Então, a primeira coisa é medir os flashes separadamente. Então, o primeiro passo é você medir a alta luz, porque é aí que você perde o detalhe. E ainda mais um bacalhau branco contra um fundo branco, você está ali no limite. Só que o fotômetro ele te garante que você está ali na zona 9. Entendeu? Então, você vai ter detalhe. Então, por exemplo, eu coloquei, deu 8. Beleza, eu desligo esse que deu 8, ligo o outro e faço dar 8 também, mas não esquece que os dois têm que estar na mesma distância.
E aí, se eu quero 1/4, que é o x sobre 4, só para fazer o preenchimento, aqui, o que eu faço? Eu simplesmente dobro a distância. Então, se esse flash da direita estava aqui a 1 metro, e o outro da esquerda estava a 1 metro também, eu pego esse da esquerda e ponho a 2 metros. Entendeu? Ou, melhor ainda, eu não uso metro, eu uso o meu passo. Então, eu dou 1 passo, coloco 1. É uma unidade. Não sei se é 1 metro, se são 80 centímetros, se é 1,20 m, não importa. Eu vou lá e uso como uma unidade. E daí, faço a mesma coisa nesse da esquerda, e depois nesse da esquerda eu dou 2 passos e ponho o tripé exatamente onde o meu pé marcou 2 passos, entendeu? Então, você já sabe que vai chegar aqui só 25% da luz, que é x sobre 4. Porque o que acontece é o seguinte, a distância que vai determinar a fotometria, a quantidade de luz que chega aqui no seu objeto a ser fotografado. Então, como eu usei 2 fontes, então uma delas, que é a principal, que é o meu X, estava aqui. Ela iluminava e atravessava essas iscas de bacalhau, como eu gosto de fazer. Aquilo traz um brilho, traz vida, traz uma saturação linda, sabe? E natural, porque não adianta você chegar para o chefe e falar, olha, eu vou levar para casa e depois vou editar as fotos porque não ficou legal, a cor não ficou legal. Ele vai achar você uma bosta, principalmente ele sendo fotógrafo, entendeu? Então eu tenho que clicar em RAW, purinho, mostrar para ele que ele vai falar, pô, contratei um profissional. Assim como se eu quero jantar, né, com um cliente, eu não vou convidar para ir aqui para minha casa, eu vou num lugar como o Paparico, que é altamente profissional, entendeu? Então, voltando ao assunto, eu tenho uma luz que vem daqui da direita, né, da foto, para a esquerda, que atravessa e cria o meu X. E aqui, olha, você vai ver que tem um brilho na frente. Esses pontos de luz vêm de uma luz que, obviamente, eu coloquei aqui fora do enquadramento vertical, que você viu, o original, porque ela vem para cá, faz o recorte com X, ou seja, a mesma fotometria que está deste lado, aqui, direito, eu meço aqui pela distância. E eu pedi para que ele colocasse esse acrílico com o dobro dessa distância que depois eu falei para ele. Então, se ficou complicado, eu vou colocar aqui números. Então, digamos que desta fonte aqui, até as costas, até essa luz aqui de recorte, tem 1 metro. Então, eu pedi para ele colocar, a partir desta luz, 1 metro para frente. Entendeu? Então, daqui até aqui, tem o dobro dessa distância. Que a lei que rege essa perda de luz chama a lei do inverso do quadrado da distância. Percebe como funcionam as coisas? Fazer a dancinha do Michael Jackson aí de tanta felicidade. Bom, então vou aproveitar essa colher de chá que a inteligência artificial deu e, ficou bem legal. Eu noto, inclusive, aqui, quer ver? Olha, o reflexo, tá vendo? Que ele deu continuidade aqui. Puta, foi muito legal. Tudo bem que ela não completou aqui, né, a toalha, né, essa que está aqui debaixo do braço, mas isso é um detalhe. E aqui eu queria mostrar esse reflexo que você vê na sombra, tá vendo? Esse reflexo aqui, na verdade, foi o que me inspirou para fazer aquela foto em 185 milímetros usando outra lente. Foi assim, tenho que confessar, né, que foi uma coisa casual. Mas como eu tenho o olho muito afinado para observar os detalhes, eu me recordo que eu vi isso e transformei naquela outra experiência de reflexo, né, que criou aquela linguagem simétrica do bacalhau, e eu falei isso para ele no momento.
Eu falei, cara, reparei esse reflexo aqui e eu vou tentar fazer uma coisa e deu super certo. Então o equipamento ficou muito secundário ali. Mas beleza, vamos voltar aqui. Então, aqui teve uma coisa que a inteligência artificial fez que foi muito legal, que foi esse gradiente. Tá vendo? Tem aqui a alta luz, que seria o X. Depois está exatamente no meio desse percurso. Eu coloquei essa barra aqui nessa linha para você ver que essa foto está dividida exatamente em dois e você vai entender por quê. E depois até aqui vem essa queda de luz e cria esse gradiente que vai para o cinza claro, beleza? Então é um gradiente que vai desde a alta luz, do X, até este cinza que você vai ver que representa o x sobre 4, que é a lei do inverso do quadrado da distância aplicada na prática. Então você vê que a gente está falando de filtro close-up, que eu falei no outro vídeo, que eu usei para fazer retratos com a Ana Paula Arósio. O filtro close-up aqui com a lente do kit para fazer gastronomia. Teleobjetiva 100-300, é uma 4556, que essa lagartixada vai dizer, né, ou diria, antes desse vídeo e de outros, que é uma lente escura. E eu estou mostrando aqui para você que, cara, não tem absolutamente nada a ver com o que esses caras falam. Aqui é a prática, não é teoria. Olha, e aqui eu queria mostrar para você uma outra parte, quando eu estava ensinando para ele a importância do enquadramento. Né? Você vê aqui duas fotos. Esta que ele fez, isso aqui é uma terrina, cara, é maravilhoso. Você nota aqui né, que tem uma luz, que é aquela que está aqui nessa redução, nesse molho, tá vendo? Mas ela não aparece tanto, porque é uma questão de enquadramento. E você vê aqui por esses brilhos que tem um preenchimento aqui que é o x sobre 4. Né? Aquela primeira fotometria e depois um preenchimento aqui que é 1/4. Aqui são 25%. E eu mostrei para ele que existem outras formas de você aproveitar o enquadramento. Porque aqui esse toquezinho que ele deu aqui na decoração não aparece. Então, esse foi o meu segundo enquadramento. Percebeu a diferença? Olha, isso você vê muita gente fazer. E quando você aproveita aquela luz que vem de trás, ela cria um brilho no molho e, inclusive, como é uma luz volumétrica, ela cria essa altura, que é um molho espesso, que aqui é uma redução. E aqui você não nota que é uma redução. Aqui você nota. Tá vendo? E aquele risco que ele colocou, que ele fez, né? E você vê que ele tem até um pontinho de luz, que é são esses mesmos pontos de luz que você vê aqui na frente e que também corresponde ao x sobre 4. Então você vê, câmera na mão, fora do tripé, de jeito nenhum. Eu faço fotografia de gastronomia no tripé, acho que isso empobrece a criatividade, isso torna único, né, o enquadramento. Então, acho que isso é realmente para quem tem algum medo e, tecnicamente, não usa a velocidade a seu favor, porque 125 você consegue trabalhar com a câmera na mão, na boa. E como eu mostrei naquela primeira foto, né, deixa eu ir aqui para cima, ó, com esse apoio, você tem aqui um tripé, que eu chamo de tripé de testa, lembra? Que você encosta um ponto aqui na testa, outro é como se fosse a perna do tripé, e esse aqui é outra perna do tripé. Então você consegue trabalhar com velocidades muito baixas. Aqui com 30 na mão, você faz fácil e fica super nítido, beleza? Deixa eu mostrar também uma outra coisa que eu falei para ele, que eu ensinei. Este aqui é o balanço de brancos correto. Essas trufas, né, que tem essa cobertura de cacau em pó, e aqui o automático, tá vendo? O automático leu esse amarelo como um defeito,
E aqui não tem como falar, por quê? Porque é preto, então não interfere no balanço de brancos. Então ele viu aqui, né, o automático, ele viu como se fosse um amarelo errado e fez isto aqui. Olha, para fechar essa parte da gastronomia, do marketing, da cultura, da segurança, foram tantos assuntos que a gente veio tratando até agora, né? É um banquete de informação. Então, para finalizar, eu vou mostrar para você essa trufa que eu mostrei aqui em cima, né? Com filtro close-up. Olha como você consegue transformar o teu equipamento com alguns acessórios que são muito descomplicados, né? Um conjunto de bons filtros custam aí $30 para a vida toda. E eu coloquei aqui 2 filtros, um com uma dioptria, né? com um grau de aumento que é maior que esse primeiro aqui, e desse lado um com um grau menor, mas que dá para você o shallow focus, que é o foco centrado num elemento e depois esse buquê vai desintegrando o foco até o final, criando uma leitura que leva o olhar para aquele elemento focado. Entendeu? Então são 3 leituras: a normal, outra com filtro close-up mais forte, não lembro exatamente qual foi a dioptria, e aqui do lado direito um com uma dioptria menor, com um grau de aumento menor. Então você transforma a tua lente em macro, médio, e ainda você aproveita isso para dar um espetáculo na frente do cliente. Então, na cozinha de ingrediente, que é uma tendência mundial, você consegue fazer isso sem gastar mais do que $30. E agora que você entendeu o que significa, né, essa proporcionalidade dentro da configuração da minha iluminação, eu vou mostrar para você alguns exemplos aqui. Eu escolhi algumas fotos onde você vai ver que existe o ambiente e existe também uma iluminação frontal que é do flash, sem criar um monte de pontos, né, de reflexos na frente. E aqui você vê que está tudo super controlado. A transparência do manjericão dentro do copo, do gelo, das uvas e da própria bebida, que nesse caso é o Gin Mare, que é um parceiro do Paparico. E ele enviou isso para a Gin Mare, e a Gin Mare pediu para que eu cedesse a imagem para que eles fizessem publicidade. Ou seja, ganhei duplamente. E ele também se beneficiou duplamente, porque ganhou uma moral enorme lá com a Gin Mare, que, é italiano. Então eu vou seguir aqui, eu quero que você repare nessa combinação entre fundo e iluminação, entre proporção de luz, aquilo que predomina, se é na frente ou atrás, para você conseguir desenvolver esse olhar, beleza? E nesse exemplo, você vai ver a vela aqui do lado esquerdo. Eu já falei, inclusive, sobre essa foto num outro vídeo, há um tempo atrás, mas é muito oportuno eu mostrar para você que eu sincronizei todo o trabalho a partir dessa luz de vela. E você vê a transparência também do whisky, você vê os rótulos iluminados, porque aqui, se eu não sincronizasse pela luz de vela, quando eu clicasse, esse fogo não apareceria. Então aqui é o caso real de sincronizar a velocidade com a luz ambiente ou com a luz natural, nesse caso com a luz da vela, e todo o resto de iluminação que você vê é com o flash. Percebe? Então isso possibilitou aparecer essa fumaça aqui embaixo dessa cigarrilha, que é uma experiência que ele promove, né? É muito legal, você toma uma dessas bebidas que ele escolhe. Para quem gosta de experimentar o tabaco, ele oferece essa cigarrilha que é importada, e também ele oferece umas sementes de cardamomo. Cara, é uma experiência gigante. O Paparico é inesquecível. É a memória dos sentidos mesmo. Não poderia ter outro nome. Beleza? Então vamos seguir em frente aqui. Olha lá. Nesse caso, sincronizado com o exterior.
que é para a Galeria do Largo, para o Mensagem, também é sincronizado com o exterior. O que eles queriam mostrar é que você pode sentar ao ar livre, nessa esplanada, nesse sofá maravilhoso, e ler livros, porque é um ambiente que é focado na memória de Fernando Pessoa, por isso que chama Mensagem. Aqui a parte da comida que tinha que ser sincronizada com aquela esplanada que está no fundo, onde eu mostrei aquele sofá. Aqui já para o Belos Aires, que é um restaurante aqui no Porto que é muito legal e que tem esse tom de pedra no fundo, tá vendo? Olha lá, está sincronizado com a luz do ambiente. Aqui no The Yatman, então você vê a mesa lá no fundo, eu aproveitei o buquê e foquei cravado aqui nesse primeiro plano. Galeria do Largo, sincronizado com a paisagem do Porto. Aqui da Yatman, sincronizado com a paisagem da vista de Gaia para o Porto. Aqui o pequeno almoço, que é o café da manhã aí para o brasileiro, com aquelas cores ali atrás. Aqui mesma coisa, com o ambiente, com o sofá, que tem essa tapeçaria antiga, sincronizado com os livros. Então aqui o que eu fiz? Como é tudo escuro lá atrás, e aqui do lado esquerdo eu tenho um flash, um speedlight apontado com uma carga pré-determinada, daqui eu não sei exatamente, não lembro exatamente qual é agora, mas que ilumina aqueles livros, porque também é um lugar que você come muito bem e você lê muito bem. Aqui você vê aqueles raios de sol que estão ali na esplanada e o prato aqui com uma nitidez gigante, também nessa divisão proporcional de iluminação. Aqui mesma coisa, você vê que a luz atravessa a garrafa, mostra, né, todo o interior da bebida e ao mesmo tempo eu tenho lá atrás um flash fracionado para destacar aquele ambiente, para não achatar a perspectiva, e tem uma prateleira ali, né, uma estante com livros também. Isso faz toda a diferença. Olha essa luz que atravessa essa laranja desidratada. Aqui não tem glicerina, não tem essas merdas que esses caras inventam. Aqui fotografou, bebeu. Como é que eu vou estragar com glicerina, com álcool, sabe? Com spray. Isso no meu mundo não existe e faz toda a diferença. Aqui é uma ideia da diretora do hotel. Como é um lugar que é ligado às artes tipográficas, o Galeria do Largo tem essas antiguidades. Aqui é uma caixa que você vê que é super importante, que tem um flashzinho iluminado ali de uma forma muito tranquila, né? Você vê, olha aqui desse lado, ele está com fotogel, o outro atravessa a bebida, tem ali atrás umas luzes que são de fora, tudo isso sincronizado, tudo isso saiu no clique. Aqui uma conversa super sincronizada com a luz de fora, com a luz do ambiente e com a luz aqui principal que ilumina essa sobremesa. E atenção numa coisa, o que tem embaixo ali é sorvete. Isso derrete em segundos. E essa calda, ela lava, né, toda a receita. Então eu tenho que ter a carga fracionada muito bem medida, porque eu desço o dedo, não pode falhar uma foto só porque demorou para carregar o flash, ficou escuro, porque isso aí é caminho sem volta. Começa a encher de calda, chega, passa do ponto e daí é só comer. Fotografar, você para na metade do processo. E daí o chefe escolhe, esse é o ponto certo desse derramamento aí, dessa calda. Beleza? É muito legal. Essa é uma das fotos que eu mais amo ter feito, porque exigiu muito, mas com o fotômetro ficou super fácil. Então, beleza, a gente deu essa volta aqui no meu trabalho e dessa forma você também vai conseguir, eu tenho certeza. Se eu conseguir isso com câmera cropada, com DSLR, entendeu? Com todo esse pensamento fotométrico, você também vai conseguir, desde que você tenha um fotômetro, senão esquece. Olha, e o Bruno Ribeiro
do Estúdio Bruno Ribeiro, me mandou uma pergunta pelo WhatsApp, e daí ele escreveu aqui: boa noite, mestre, tudo jóia? Brunão, eu não sou mestre, entendeu? Eu não sou mestre, sou um fotógrafo experiente, com experiência legal, bacana, mas, cara, assim, mestre tá ainda, para eu tenho que comer muito feijão, tenho que dar muita lagartixada para chegar nesse ponto. Obrigado por me chamar de mestre, mas eu não me sinto como mestre nem como professor, cara, sério. Eu sou um colega seu de trabalho com alguns aninhos aí a mais, beleza? Então, está escrito aqui: há um tempo atrás adquiri seus livros, brigadão, Bruno, pela confiança. Desde então venho praticando e aperfeiçoando cada dia mais, acompanhando seu canal e cada vídeo adquirindo mais conhecimento e correndo dos fotógrafos modinhas. Já vão para 3 anos que só trabalho com fotômetro. Me surgiu uma dúvida, aqui não sei se é de fácil explicação. Eu tenho um Sekonic 308S, ele não possui o gráfico de porcentagem dos 25%, que é aquilo que eu chamo de pizza. E você vai entender por que eu dou esse nome, para facilitar, mas enfim. Aí ele pergunta: existe uma maneira prática onde consigo chegar nesse resultado por fórmula matemática, usando a medida em que ele me mostra? Aí, sim, Brunão, eu respondi para ele aqui no áudio. Obrigado desde já, saúde e sucesso sempre, grande abraço em dobro para você, meu irmão. E como eu prometi no áudio, eu vou dedicar, a partir de agora, esse espaço para resolver essa questão e ensinar todo mundo, né, que entende a importância do fotômetro, que você vai aprender de uma vez a usar aí no Sekonic, que é um puta fotômetro, um fotômetro top. Beleza? Então, vamos que vamos. Olha, independente de você ter fotômetro ou não, ou de você ter a marca que eventualmente não tenha essa funcionalidade, é importante que você aprenda que existe essa possibilidade, mesmo antes dessa funcionalidade aparecer nos fotômetros. E é o que eu vou ensinar aqui agora para você, usando essa questão do Bruno Ribeiro. Eu coloquei aqui, fiz o gráfico para você. Então, é um círculo dividido em 4. Então, por isso que eu apelidei de pizza, porque eu acho que isso fica mais fácil. Então, quando você vai iluminar, você tem uma quantidade de luz ambiente. Então, imagina que você está num restaurante, você tem que contextualizar. Então, se você usa só o flash, muitas vezes você não consegue registrar, porque o que controla a luz ambiente é a velocidade. Então, se você tem uma velocidade mais baixa, você consegue captar, né, a luz ambiente, que em muitas ocasiões é o ponto principal do trabalho. Então, tanto a luz ambiente como a luz natural são controladas pela velocidade e a luz do flash é controlada pela abertura, ok? E essa diferença técnica muitas vezes fez com que os clientes optassem por mim, porque ou eles tentavam fazer isso sozinhos, ou chamavam um fotógrafo que não conseguia, que o fundo ficava escuro. Então, isso aqui que eu vou ensinar é muito importante. Então, aqui o que você está enxergando é só luz ambiente em se tratando da leitura do fotômetro, certo? Então, imagina que eu coloco uma carga qualquer e clico. E daí aparece isto aqui. Aí, quando eu olho para o fotômetro, o que ele está me dizendo é o seguinte: a gente tem 25% do flash que entrou e 75% do ambiente, da luz do ambiente. A luz do ambiente é mais forte e o flash está ali bem fraquinho, ok? Eu aumento a carga do flash e aparece isto aqui, 2/4 aqui, né, que significa 25% mais 25%. Então, eu tenho metade de flash e metade de luz ambiente. E daí, se eu aumento o flash um pouco mais, isso significa, na prática, que eu tenho 75% de luz de flash e só 25% da luz ambiente disponível. Então, eu consigo visualizar o que vai acontecer.
Eu sei que aqui o flash predomina em relação ao fundo. Então, se eu quiser um fundo um pouquinho mais escuro, eu uso isso aqui. Se eu quiser um fundo um pouquinho mais claro, eu uso esta. Se eu quiser o fundo super claro e só um toquezinho, às vezes num detalhe aqui na frente numa mesa, eu uso isso. Como nesse caso do Paparico Luz de Vela, é essa leitura que eu uso para corrigir balanço de brancos, para dar uma reinterpretada na luz do primeiro plano, mas o que vai prevalecer é a luz do ambiente, beleza? Então, vamos lá carregar de novo o flash, 50%, 75%, e aí tem esta aqui. Essa significa que a luz ambiente não aparece, ela não está. Você apagou o estúdio. Aonde eu uso isso? Aqui dentro do estúdio, quando eu vou fazer moda ou beleza, eu tenho que deixar o ambiente muito iluminado para a equipe trabalhar. Vestir a modelo também no escuro é muito desagradável. Então, eu configuro a iluminação para chegar nisso. Ou seja, está me dizendo, não se preocupe porque você apagou o estúdio e mesmo que esteja aceso, ele não vai interferir como luz parasita na tua fotometria. Mas, em alguns momentos, o que eu preciso é o raciocínio inverso. Eu faço um primeiro disparo e está me falando, meu, cuidado aqui, porque aqui isso é só o flash, entendeu? Então, você vê, às vezes, muitas fotos que tem aquela luz chapadona na frente e o ambiente não aparece, porque a pessoa está usando essa configuração aqui. E eu falo, não, vou colocar um pouquinho de luz ambiente, baixo a carga do flash, já sei que eu coloquei 25% do ambiente, eu quero mais um pouco, 50% do ambiente, baixo um pouco mais, tenho 75%, e baixo um pouco mais, eu sei que o flash aqui não interfere em nada. Então aqui é só luz ambiente. Então eu consigo depois falar, pô, legal, aqui a vela está super bem exposta, está tudo luz ambiente, sei lá, eu quero fazer a panorâmica, mas lá no fundo tem um lugar que está mais escuro. Aí eu pego um speedlight, levo lá naquele ponto que está mais escuro e coloco ali um toque de luz. Então eu faço a correção de uma leve subexposição em um determinado ponto através do flash. E aí que está a grande diferença de entender o que é isso. Com fotômetro ou sem fotômetro, isso aqui é um raciocínio que eu sempre trouxe na minha vida. Beleza? Então vamos seguir. Bom, agora sim, você está preparado para entender qual vai ser a minha resposta à dúvida do Bruno Ribeiro. Beleza? Agora acho que está tudo bem explicado e fica mais fácil de você seguir aqui sem se sentir aí meio perdido. E ele não tem essa pizza. Eu vou mostrar para você, não dá para você ver aqui, eu vou trazer aqui uma foto. Que é esse quadrante aqui, que eu chamo de pizza, como se você tivesse pedido uma pizza e tem aí 4 amigos e você divide em 4. Então essa proporcionalidade da iluminação, né, da fotometria, da quantidade de luz ambiente e de flash portátil, nesse modelo existe. Mas, assim, eu já tive outros fotômetros que não traziam essa função. Então, eu, da mesma maneira, conseguia. Então, eu vou ensinar para vocês como fazer isso com qualquer fotômetro. É importantíssimo que você saiba fazer esse tipo de combinação, né? De combinação da luz natural com a luz artificial. Beleza? Bom, então é o seguinte, eu tô aqui escondido, é porque eu lembrei de uma pessoa, cara, e resolvi colocar essa máscara que me lembra mesmo, enfim, me dá uma saudade enorme. E aí é o seguinte, eu queria que você entendesse o que eu tô falando. Eu vou apagar essa luz do vídeo, beleza? Então, ó, pronto. Eu chego no restaurante e aí tem esta luz aqui ambiente, ó. Então, eu preciso tomar uma decisão. Eu quero que ela apareça, eu quero neutralizar. No restaurante, no caso, eu gosto sempre de colocar 25%
da luz ambiente, para contextualizar, para não deixar o fundo escuro. Então é só para você entender isso que o Bruno Ribeiro perguntou, legal? Então é o seguinte, olha, aqui, quer ver, deixa eu disparar esse flash só uma vez, só para você ver do que ele está falando, peraí. Deixa eu ver aqui, não corte, só é um testezinho só para você visualizar. Tá vendo? Eu vou até colocar mais perto para dar totalmente flash. Olha, é isto aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver, meu, entendeu? Que é essa bolinha que tem aqui, tá vendo? Que é um, deixa eu ver aqui no monitor. Isso, olha. Tem uma bolinha que está marcando tudo cheio. Isso significa, na prática, que não tem nenhuma luz que interfira. Para a câmera, aquilo ali está zerado, está apagado, entendeu? Então, eu gosto de incluir 25%, eu vou depois mostrar para você isso na câmera como fica, não se preocupe. Então, beleza. Então, deixa eu apagar aqui. Eu chego no lugar e coloco na função ambiente, porque isso aqui é um fotômetro também, não é só um flash meter. Então eu coloco na função ambi, eu vou até mostrar, eu tenho uma foto que mostra aqui no cantinho, ambi. E aí eu meço essa luz, exatamente, por exemplo, vamos supor que aqui onde está esse meu amigo, que fosse um prato, entendeu? E o fundo do restaurante é onde eu estou. Então eu meço a luz que vem aqui. Então, por exemplo, ó, me deu 2.0, deixa eu ver se dá para... eu vou ter que acender aqui agora, peraí. 2.06, consegue ver ali? Com 125 de velocidade, que é a velocidade que é padrão para mim, entendeu? Beleza. Aí eu já sei que a luz ambiente é 2.06. Digamos que eu não tenha 2.0, que seja uma lente 2.8, beleza? Olha que legal. Eu vou subir o ISO, pô, tomara que você consiga ver, meu. Quer ver? Ó, automático, eu vou subir aqui o ISO. Ó, deixa eu ter certeza que você está vendo. Peraí, caramba. Eu vou subir o ISO, ó. Eu nem sei para quanto eu subi, vai. Subi aqui para ISO 250. Ela já pegou aquela medida anterior, 2.0, e ela foi fazendo o triângulo de exposição sozinho. Então, vamos supor que eu vá para 800, ó, vou até subir, não medi mais nada, você viu, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 800. 5.6.6. Entendeu? Então, ela já me faz esse cálculo a partir de uma fotometria. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui para ISO 100, que deu 2.06. Ó, tanto que eu voltei, tá vendo ali? E ele nem saiu daquela medida anterior. Ele mantém isso dentro da memória. Beleza. E aí, eu falo, meu, é essa luz que você tá vendo. Vou apagar agora, ó. Peraí. Essa luz que você está vendo. Então, às vezes, eu quero aproveitar, tá vendo que ele gera aqui uma alta luz debaixo do olho e tal, e eu quero aproveitar isso, enfim, assim como eu quero aproveitar a luz ambiente. Aí eu tenho o flash, eu não sei se você está conseguindo ver que tem aqui, olha, um flash, tá vendo? Ó, aqui, exatamente, tá vendo? Aqui. Bom, então beleza, e agora que eu tenho certeza da medição dessa parte aqui, né, que eu sei que tem ali 2.06, eu preciso colocar a proporção que eu quero. Eu quero 25% desta e quero 75% do flash de preenchimento, ok? Então eu sei que eu vou ter, às vezes, quer ver? Olha, deixa eu apagar até aqui para você ver. Uma interferência, né, aqui só está essa luz do ambiente. Uma interferência, às vezes, nas altas luzes, ali no fundo do prato, tal, sempre tem. Eu posso variar isso, mas como a gente está falando em 25%, que é uma prática que eu realmente uso,
E daí eu pego o flash meter, deixa eu até acender de novo para ver se eu consigo mostrar. Todos eles têm esses modos, entendeu? E aí eu mudei agora, onde tinha AMB, tá non-cord, ou seja, sem cabo nenhum, non-cord. E aí eu pego armo, mantenho a mesma velocidade, então eu coloco aqui na frente, né, armo o flash meter e disparo. Então, olha aqui, ó, agora você vai entender melhor e depois eu vou ensinar isso de um modo mais... Opa, olha, deixa eu ver aqui se dá para ver. Vou colocar bem pertinho, ó. 3 quadrantes cheios e um vazio. Significa que é 1/4, que é 25% de luz ambiente, e 75%, que são 3/4, 25, 25, 25, 75%, que dá 100% no total da luz, de flash. Então, se eu quero mudar isso, então eu vou mudar, por exemplo, eu quero mais luz ambiente, eu quero que seja 50%. Então, o que eu faço? Eu diminuo, como eu não posso aumentar a luz do ambiente, eu diminuo a carga do flash. Então, eu vou baixar aqui, vamos ver quanto é que dá. Vou baixar de 1,64 para 128. Vamos ver se eu acerto aqui. Espera aí, na mosca. Aqui eu não uso. Normalmente é essa luz que eu fiz que eu uso e já era. Mas aqui, ó, vou colocar, diminuir a carga do flash, mantive a luz contínua, né, a luz do ambiente. Aí, e vou disparar. Olha aqui. Puta, que legal, deu certinho, meu. Fotômetro fotômetro é foda, cara. Fotômetro não tem como, é muito prazeroso fotografar com fotômetro, sabe? O cliente fica de cara. Olha aqui, ó, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Puta, tomara que dê, tá aqui, ó. Tá vendo ali? Puta, é difícil, hein? Eu não sei se você consegue ver. Ó, acho que assim consegue ver melhor, ó. 50-50, tem 2 quadradinhos apagados e 2 quadradinhos acesos. Para você, enfim, entrar no contexto, e agora a gente vai no computador, que vai ser bem legal, porque isso eu uso muito em fotografia de arquitetura e em panorâmica, então é essencial. Beleza? Ó. Bom, então é o seguinte... Eu abri essa escala de f-stops, né, escala de aberturas, para que você tenha uma ideia da amplitude, né, e da abrangência técnica que um fotógrafo que tem a formação analógica tem em relação ao fotógrafo digital. Você consegue imaginar que o fotômetro ele tem essa escala de 1.0, de abertura 1.0 até 90. E muita gente que está assistindo agora achava que, as lentes acabavam em 22. A lente do kit, por ela ter a abertura variável, a compensação dessa abertura, ela se dá pela subida da escala. Então, a minha vai até 36 de diafragma. Quando você vê aí, no máximo, as objetivas indo a 22. Então, eu consigo trabalhar com aberturas mais fechadas, sem correr o risco de trabalhar no batente da lente, que é onde tem normalmente a difração, né, nas aberturas, das menores aberturas, quando você trabalha no limite. Ali nunca é uma faixa segura de você trabalhar. Então, com essa faixa ótima variável, eu consigo escolher. E isso faz uma grande diferença, como a foto da panorâmica, que eu mostrei no outro vídeo, que eu conseguia trabalhar com 22, mas, com uma nitidez top, sem nenhuma distorção e sem nenhuma perda de qualidade, mesmo com a lente do kit. Beleza? Mas eu acho legal você ter essa cultura digilógica, né? Assim, agir digital, mas pensar analogicamente, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Isso é o fator surpresa. E é essa a grande diferença desse canal aqui. Então é o seguinte, imagina, uma coisa que eu quero reforçar, eu já falei isso algumas vezes, é que a fotografia tem uma matemática louca, completamente.
Então, quando você abre um ponto inteiro, a quantidade de luz que entra é o dobro. É exatamente isso. Então, imagina que você está fotografando o Sol, né, que é muito crítico. Aí você está em 22. Se você abre para 16, é como se você tivesse a luz de 2 sóis. É muita coisa. Um ponto faz isso. Ou seja, se você abrir mais um em relação a 22, é como você quadruplicasse colocando 4 sóis na sua fotografia. Então vamos continuar só até 5.6 para que você tenha uma ideia do significado, né, do tamanho da mudança e a precisão do fotômetro ser decimal. Puta, cara, é o que dá o controle total, que você às vezes olha na minha foto e acha que é uma coisa genial, mas não é. É só que eu sei trabalhar a luz, entendeu? Então, em gastronomia, principalmente, quando você tem prato branco e arroz branco, se você não faz isso, vira uma coisa só, entendeu? Enfim, então, voltando, se de 22 para 16 é o dobro, 2 vezes, né? Então, de 16 para 11, 4 vezes, de 11 para 8, 8 vezes, e de 8 para 5, 6, 16 vezes. Então, imagina a quantidade de luz que você tem que saber controlar, beleza? E quando eu falo que a matemática da fotografia tem vida própria, ela é meio louca, é porque muita gente pensa o seguinte, fala, peraí, se eu tenho 16, então para que eu tenha o dobro de intensidade luminosa, eu tenho que ir para o 8, não para o 11. Então, em fotografia é muito louco, porque assim, o dobro de 16 em fotografia é 11. E percebe como é? Aí você fala, porra, como assim? Isso é uma coisa muito presente no raciocínio das pessoas que não compreendem essa matemática. Porque todo o cálculo fotométrico, né, na fotografia, ele tem o número 2 como base, né? Você tem o dobro ou a metade. Neste caso é o dobro porque eu estou abrindo. Então, o dobro de 16 é 11. Então, na prática, vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja numa situação de sol e você tem 16 com 250. Conseguiu visualizar essa cena? Aí você fala, pô, eu quero menos profundidade de campo, então eu vou ter que abrir o diafragma. E aí o que acontece? Se você não compensa a velocidade pela entrada do dobro de luz, a foto vai ficar estourada. Então, para que você tenha exatamente a mesma exposição que você tinha no 16, com uma profundidade de campo menor, como você queria, você tem que dobrar a velocidade. Então, você coloca o dobro de luz, mas divide, né, essa velocidade pela metade. E a metade de 1/250 é 1 sobre 500. E se você fizer esse teste na prática, você vai comparar uma com a outra e não vai ter nada de diferente, além da profundidade de campo. E vamos supor que você ainda não esteja contente, queira menos profundidade de campo. Então, você vai abrir para 8, que é o dobro de luz em relação a 11, mas é 4 vezes mais luz em relação a 16, que era a abertura original. Então, para você ter a mesma exposição, você teria que dobrar a velocidade em relação ao 11, que era 500, certo? Então, vai passar para 1 sobre 1000. Porque se você pega 1000 e divide por 250, você vai ver que 250 é exatamente 1/4 de 1000. Percebe como tem lógica? Faz o teste. Com o fotômetro, isso você não precisa testar nada. Bateu, valeu. E agora a gente vai fazer o caminho inverso. Então, da mesma forma, se a gente volta,
Se eu tenho 5,6 e eu fecho para 8, a luz que tinha passa a ser a metade, concorda? E aí eu fiz isso para que você entenda o caminho contrário, que é aquela coisa da luz fracionada, que eu preciso que você entenda isso para eu poder ensinar depois como é que você vê não tendo esse quadrante, essa pizza, né, no teu fotômetro. Então imagina, você está em 5,6, foi para 8, você tem a metade da luz anterior, tanto que fica mais escuro, certo? Quando você vai fechar de 8 para 11, em relação a 5,6, é metade da metade, que é um quarto. Se você vai para 16, fica metade da metade da metade, que é quanto? 1/8. E 1/16. E é essa fração que você encontra no teu flash, não é assim? 1 para 1, meio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Aqui existe uma explicação para essa numerologia aí toda que envolve a fotografia, beleza? Bom, e agora, Brunão, respondendo diretamente a sua pergunta, eu tinha mesmo que fazer todo esse percurso para que isso ficasse algo fácil de entender, fácil de você compreender na hora que for configurar a tua iluminação. Então, Bruno, é o seguinte, vamos retomar aqui o exemplo que eu venho usando no vídeo inteiro, certo? Então, eu tenho aqui uma fonte do lado direito, eu tenho uma fonte do lado esquerdo, eu afino, né, eu coloco as duas equidistantes, eu afino as duas separadamente, e ainda usando o mesmo exemplo, aleatório, hipotético, vamos supor que deu 8, porque eu quero trabalhar no ponto ótimo da minha objetiva. Então, ponto de partida está afinado. O que você tem que fazer? Como você não tem essa pizza, né, fotométrica, então, usando esse mesmo raciocínio, então se você fecha um ponto em relação a 8, vai para 11, você tem a metade da luz, e se você abre de 8 para 5,6, você tem o dobro de luz. Beleza, isso já está, solidificado na tua cabeça. Então é muito simples, o que eu faço? Eu coloco as duas fontes com a mesma distância, usando a mesma unidade, seja 1 metro, seja 1 passo, sabe? Como eu disse, eu sugiro que seja 1 passo, porque no meio da correria, essa é uma unidade que funciona, porque o fotômetro, ele vai medir a luz que chega, mesmo que você tiver um passinho de 30 centímetros, entendeu? Então não se preocupa com isso, porque ficar com régua é uma coisa que nem combina, né? Tem algumas pessoas que defendem isso, beleza, entendeu? Mas isso é um problema delas. Então, eu recomendo a unidade, o seu passo, porque não vai mudar, né? Você vai estar sempre muito próximo da distância, mesmo se tiver uma pequena diferença, que o fotômetro vai interpretar aquilo e você vai ajustar. Beleza. E aí o que você tem que fazer? Você escolhe uma das duas como principal e aquilo permanece como 8, certo? Aquilo ali não vai mudar. Mas daí você desliga essa e refaz a fotometria, colocar metade da carga em relação a 8, você faz a fotometria de tal forma que dê 5,6. Se você quiser colocar só 25%, você faz a fotometria de forma a dar um ponto a menos do que 5,6, que é 4. O x sobre 4, que é 1/4 de x, é o 4. Por quê? Porque ele tem exatamente 2 pontos de diferença em relação a x, que é o 8, aquela luz que ficou fixa. E dessa forma você consegue fazer a gestão dessa iluminação com muita facilidade, sem se preocupar em ter ou em não ter aqueles quadrantes para você seguir como uma régua fotométrica. Percebe como é fácil?
E assim, espero que você tenha entendido, Bruno. Se não entendeu, manda mais uma mensagem lá para o meu WhatsApp e eu continuo até você ter isso aí tatuado no cérebro. Beleza, meu irmão? Obrigado aí pela sua pergunta, cara. Grande abraço. Espero que tenha te ajudado. Pega o teu equipamento, entendeu? E olha esse com carinho, sabe? Porque muita gente fala baboseira na tua orelha e você tem que dar uma limpada, passar um cotonete cultural aí e escutar gente que sabe o caminho. Vai por mim. Se você quiser fazer uma mentoria comigo, que é um serviço que eu tenho muito orgulho, porque já trouxe, já revelou aí muitos talentos, entre em contato comigo, a gente troca uma ideia, eu sinto aquilo que você quer, qual é o teu plano. Os meus e-books também, mais uma vez, eu repito, se você tiver interesse em fotografar pessoas, entender do mercado de moda, luz feminina, luz masculina, fotometria, são livros que eu escrevi quase que falando, sabe? As pessoas dizem isso, né? Falam, meu, quando eu leio parece que eu estou falando com você. Então ele não é um livro de escritor teórico, é um livro de quem não é escritor porra nenhuma, mas que coloca ali uma prática que funciona. Beleza? Com vários exemplos de... Enfim, aí se você tiver interesse, manda para mim uma mensagem pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui para você. E aí eu mando um vídeo bem curtinho que vai explicando para ver se você tem interesse antes de comprar. Enfim, é melhor você conhecer qual é o produto. Se você gostou, deixa o seu like que ajuda pra caramba, entendeu? Não esquece aí, se puder, né? Se não gostou também deixa o dislike, porque, enfim, né? Você tem o direito de dar a sua opinião. Vai lá, usa os comentários, faz pergunta, manda mensagem pelo WhatsApp que eu tô aqui para isso com muito prazer, tá bom? Beijo para vocês aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.